Boa tarde a todos. Antes de mais, queria uma palavra de agradecimento para o grupo de interesse, particularmente, e pelo facto de termos feito esse contacto mais estreito com o Diogo. Dizer-vos que é um prazer estar aqui. Não sei se vou acrescentar alguma coisa, já ouvi tão pouca coisa em termos de quantidade que cheguei há bocadinho e já ouvi tanta coisa nova e inovadora, diferente, não só no conteúdo, mas na forma e na abordagem, ou seja, como eu costumo dizer, no ângulo de visão em que os fisioterapeutas estão a colocar. Eu acho que isso é o mais importante aqui. Eu se calhar não vou trazer nada de novo, mas gostava de vos desafiar a pensar em algumas coisas que serão depois também os pontos finais em que eu vou sistematizar a minha apresentação. Ou seja, olhando para o título e não saindo do título, às vezes, e ainda bem, estão aqui alguns ex-alunos, pronto, mas às vezes eu não saio do primeiro slide e falo de tudo e depois de repente quando dou por ela, olha, isto, tinha aqui mais 20 slides para falar disto, mas já está tudo falado. E na verdade, olhando para o título, a tendência é logo de compor. Quando me propõem um título, digo assim, o Diogo perguntou-me, concorda com o título? Concordo, nem que seja só para dizer que ele depois não estava completo, porque só depois de eu analisar criticamente é que eu consigo perceber se efetivamente se ajusta àquilo que eu queria dizer ou não, ou que eu consigo dizer. Então, na verdade, exercício terapêutico é algo, eu já sou velha nestas coisas, é algo que desde o início da minha formação até hoje nós ouvimos falar, nós como fisioterapeutas, mas será que a visão que eu tenho do exercício terapêutico hoje é o mesmo que eu tinha quando fui obrigada a conhecê-lo pelo Cruzen? E eu não sei, para a grande maioria de vocês nem sabem o que é, mas é um tratado de medicina física e reabilitação. Foi assim que me foi apresentado o exercício terapêutico. Há muitos, muitos anos. Ok, podem me crucificar. Estou a brincar. Não, isto é para dizer que nós temos que evoluir também nos conceitos, nós temos que nos atualizar relativamente àquilo que são, digamos, conceitos que evoluem no tempo e, consequentemente, nós também temos que evoluir com eles. Depois, o efeito do exercício terapêutico na redução dos anos de vida com incapacidade. Ok, o que é isto? Como é que isto se contabiliza? Como é que, e depois o desafio para a população portuguesa? Isto obrigou-me a fazer aqui alguma ginástica mental, a pensar, bem, deixa-me ver se eu consigo fazer mais do que um slide para além do slide do título e da apresentação. Mas pronto, entretanto, decidi fazer algumas coisas. E então, na verdade, o efeito a relação entre exercício terapêutico e anos de vida com incapacidade, que é um indicador, mas digamos que não é propriamente o indicador com que os documentos formais mais lidam, ou seja, juntando os anos de vida com incapacidade com os anos de vida perdidos devido à morte prematura, nós temos os anos de vida saudáveis perdidos. E é normalmente com este chavão, com este conceito, associado também ao Healthy Life Expectancy, ou seja, a esperança de vida de anos saudáveis, que nós somos confrontados com a literatura que nos ajudam a contextualizar esta problemática e depois sim os fisioterapeutas perceberem então como é que nós podemos fazer aqui alguma coisa. E o exercício terapêutico é suficiente? Precisa de mais alguma coisa? Se nós associarmos o exercício terapêutico àquelas visões que nós temos vindo a ouvir, onde para além de um conjunto de características que o Cruzen em 1980 e pouco me dizia que era exercício terapêutico, se calhar sim. Mas temos que o ver sempre num contexto. Então, qual é a realidade da população portuguesa? Essa é uma das obrigações que eu tenho para convosco. A segunda é também questionar aquilo que é incapacidade, porque não estou a falar do dia de hoje, mas no dia a dia nós, eu acho que somos muitas vezes, interpretamos mal este conceito e consequentemente também damos más respostas em função disso. Então, na verdade, e olhando para um relatório interessante, muito extenso e que eu já o conhecia, mas que nunca o tinha utilizado antes de ter que preparar esta comunicação, nós conseguimos perceber que, na verdade, a realidade é esta, ou seja, já lá vai o tempo das doenças que
nos anos 70 foram, 70, 80 foram mais ou menos erradicadas e agora temos, digamos, aqui um crescente ao nível da incapacidade gerada por doenças que são aquelas doenças que nós, dizemos assim, são as comportamentais, são aquelas doenças que não são contagiosas, mas se calhar têm, digamos, um impacto hoje bastante grande e significativo nas nossas vidas. Então, na verdade, aquilo que, olhando para Portugal, nós podemos concluir é que as doenças de comunicação não obrigatória, as doenças não, eu digo de comunicação não obrigatória e acho que há uma outra expressão para falar destas doenças que agora não me estou a recordar, mas representam na população portuguesa 86% das causas de morte. E quais são essas doenças? Nós conseguiríamos aqui enumerar uma série delas. Eu vou apresentando com base na evidência do exercício dentro dessas doenças, ao longo da apresentação vou falando de algumas delas. Mas ainda um outro, ou seja, no mesmo documento da Lancet, um outro dado que nós temos é, efetivamente, os anos de vida saudáveis perdidos, que era esta, digamos, a leitura que eu queria fazer, a ponte entre a incapacidade, reduzir os anos com a incapacidade, sim, mas é mais do que isso, porque depois também a morte prematura também tem que ser considerada para nós falarmos de anos de vida saudáveis perdidos. E temos uma estatística para a população portuguesa, e a estatística está aqui. Ou seja, nós até temos uma esperança de vida hoje bastante, digamos assim, confortável, se acharmos que viver até aos 83 anos, nós mulheres, é confortável. Pode ser, pode não ser, mas à nascença, eu até posso ter essa esperança de vida, mas sei que, em média, eu tenho 11 desses anos, mais de 11 anos, em que, provavelmente, não vou ter assim tanta saúde, não vou ficar tão satisfeita assim. E estes indicadores, hoje, são indicadores que nós não podemos negligenciar e que, seja ao nível individual, a título individual, seja ao nível das populações, que foi mais essa a visão até que eu quis trazer para aqui, porque olhando para os títulos das outras apresentações, percebi que seriam, digamos assim, mais ao nível quase que de pessoa a pessoa, terapeuta a pessoa, poderia encaixar-se melhor dessa forma. Então eu vou falar também mais na perspectiva global, ou seja, de grupo, de população, estudos essencialmente populacionais e o efeito do exercício dentro de populações. Então, perante estes factos, interessa-nos só agora pensar aqui um bocadinho o que é a incapacidade, porque se eu não perceber muito bem de que é que eu estou a falar quando estou a falar de incapacidade, se calhar vou partir de um pressuposto não muito correto. Então, na verdade, a incapacidade hoje é algo, 17 anos depois de uma classificação que eu hoje fiquei muito satisfeita e até já me vieram dizer, deve estar com o seu ego muito, muito elevado, porque há 18 anos que anda a falar nisto e queixa-se que a coisa ainda não pegou. Mas vá lá hoje e ainda por cima fico mesmo muito feliz porque nem são, entre aspas, discípulos meus, ou seja, ainda fico mais feliz, já que os meus discípulos, já que os santos da casa não fazem milagres, façam os outros. Assim é bem mais interessante. E estou a olhar ali para um grupo que tem culpas no cartório, mas isso é outro assunto para resolvermos noutro contexto. Mas na verdade, então, o que é a incapacidade? A incapacidade é muito mais do que eu ter um problema ao nível da estrutura e da função do meu corpo. Certo? Mas também pode ser descrita dessa forma. Mas eu não a posso, digamos assim, desligar também daquilo que é o meu perfil de participação e de atividade enquanto ser, enquanto corpo, mas um corpo que está dentro, digamos assim, é o suporte de uma pessoa e essa pessoa tem um papel social. Ou seja, dizer isto por outras palavras, a incapacidade ou funcionalidade, porque se houver integridade das estruturas do corpo e se o perfil de atividade e participação for de acordo com aquilo que eu desejo, ou seja, também um bocadinho ao encontro daquilo, ou seja, que seja significativo para mim, eu provavelmente falo de funcionalidade. Mas se quiser falar, que é isso que me disseram, não vá para lá falar de funcionalidade, é de incapacidade. Estou a brincar, ninguém me disse isso, mas a incapacidade, na verdade, é o quê? É o resultado
de uma condição de saúde num contexto. Esse contexto pode depender da pessoa, em termos de fatores pessoais, já vimos aqui, já ouvimos falar de autoeficácia, já ouvimos falar de motivação, já provavelmente percebemos também em algumas situações que é preciso ajustar aquilo que é significativo para a pessoa, ou seja, os meus gostos, os meus interesses, os meus estilos de vida. E aqui vejam só como é que o estilo de vida pode ser importante. Se eu falo em exercício como uma forma de estilo de vida e quero melhorar esse estilo de vida, eu tenho que perceber que, na verdade, eu tenho que considerar o interesse e o estilo de vida daquela pessoa para dizer, ok, na definição ou na prescrição de um programa de exercício, faz sentido eu considerar aquilo que é relevante para a própria pessoa. E muitas vezes tem que ser trabalhado, como nós vimos aqui, com metodologias e com abordagens que há 20 anos nós não assumíamos como necessárias, como úteis e trabalhávamos muita estrutura. Era lá que estava o problema, era lá que tínhamos que fazer. Ok, então, na verdade, exercício terapêutico, não no Cruzen, mas numa referência da APTA, que é um documento também, digamos assim, orientador da prática da fisioterapia, esse exercício terapêutico já está descrito de acordo com estas questões relacionadas com o modelo de funcionalidade e incapacidade. E também nos diz a WCPT, já há muito tempo, vai-nos lembrando que a função ou o objetivo de um fisioterapeuta é, em termos major, não é? Minimizar a incapacidade e potenciar a funcionalidade. Como é que também o próprio documento da APTA descreve o que é exercício terapêutico e que tipo de exercício é que existe? Existem inúmeros, muito mais do que aqueles que nós muitas vezes até na nossa prática clínica escolhemos. Porque temos a resistência, temos a força, temos o equilíbrio, temos a própria associação, temos isto. E de repente quando começamos aqui a querer dizer muitas coisas de cabeça começa-nos a faltar. Porquê? Porque na verdade é digamos, um ritual que nós muitas vezes assumimos como é isto, também há aquilo, pois há, mas temos que nos atualizar para perceber, e já hoje deu para perceber, que temos aqui muita coisa para além daquela versão mais tradicional de exercício terapêutico que nós estávamos habituados a ouvir falar. Ok, então voltando agora só muito rapidamente para percebermos na população portuguesa quais são os principais problemas que causam incapacidade. E eles estão aqui elencados num documento que está disponível e que é relevante para nós conhecermos, e eu destaco aqui 3 deles, os 2, o primeiro e o último, porque encaixa aqui que nem uma luva dentro da conferência. Dor crónica, dor das costas e pescoço e outras condições musculoesqueléticas, a diabetes também. Porquê? Porque é efetivamente uma doença daquelas de comunicação não obrigatória que tem mais expressão e cada vez mais crescente, e depois as quedas, que também quem me conhece sabe que eu também caio muitas vezes e pronto, e vou-me tentando levantar. Pensando nos fatores de risco, escolhi apenas alguns, apenas para depois, na evidência que eu aqui vou apresentar, vos ilustrar aquilo que eu, digamos, pretendo ilustrar. Não é por nenhum em especial, é apenas porque ter que escolher alguns dos problemas de risco, que escolhesse alguns que na verdade até fossem inovadores para o fisioterapeuta ver. E na verdade temos ali o quê? O tabagismo, exercício e tabagismo, existe relação, isso é importante. Será? O IMC elevado, a glicemia em jejum, ou seja, estamos a falar de diabetes, mas também podemos falar da pré-diabetes, ou seja, na verdadeira a seção da prevenção. Também ainda relativamente a um outro rastreio populacional, base populacional centrado na população portuguesa e numa amostra, digamos, representativa da população portuguesa, nós percebemos que a população portuguesa, cerca de 42% da população portuguesa com mais de 50 anos, apresenta restrições, as tais restrições na participação que o modelo de funcionalidade e incapacidade nos levou a pensar que é importante também averiguar, e temos cerca de 17% da população residente da comunidade, nós estamos a falar de pessoas institucionalizadas, com mais de 50 anos, que têm, na verdade, compromisso ao nível da sua participação. O que é que interessa eu trabalhar, digamos, o corpo da pessoa se essa pessoa continua
a ter no seu dia-a-dia, naquilo que é significativo para si, porque o questionário que era utilizado perguntava, tinha um conjunto de atividades, mas dizia, seleciona aquelas que são significativas para si, as outras não vale a pena. Que era também uma inovação relativamente à maioria dos questionários que nós usamos, é igual para todos, toda a gente tem que responder e depois, olha, algumas são significativas, outras não, mas não interessa. Pronto, então, na verdade, a população portuguesa precisa do nosso apoio. Como precisamos de muita coisa para irmos buscar aquilo que é um programa significativo, em termos de evidência, nós temos cada vez mais informação. Nós não nos podemos queixar de não termos condições para implementar os melhores programas com base naquilo que eles nos indicam em termos de resultados, em termos de, digamos, de impacto do exercício. Mas será que esta evidência é assim tão rica do ponto de vista de algumas informações que nós precisamos para orientar a nossa prática no nosso dia-a-dia? Eu é aqui que gostaria de vos alertar e de levantar essa questão, que não é para vos dar nenhum remédio, porque também não é com ele que eu ando a lutar todos os dias, a procurar, mas também para vos alertar para isso e partilharmos também isso e se calhar no final podemos discutir alguma coisa. Isto serve apenas para, isto era digamos, um slide que eu tinha que decidir trazer para aqui só para vos ilustrar uma coisa. A quantidade de estudos que existem que mostram efetividade relativamente. Eles nem estão aqui, se vocês depois quiserem posso-vos ceder, mas a ideia era mostrar, há tanto estudo com tantos outcomes interessantes e relacionados com a incapacidade, que nós não podemos dizer não temos evidência. Agora, será que a evidência que temos é uma evidência que nos resolve os problemas do dia-a-dia? Isso aí é que eu já começo a ter alguma dúvida. Porquê? Porque ao analisar o que aqui temos, e temos, por exemplo, aqui atividade física para a cessação do tabagismo, excelente, e os resultados são francamente positivos e interessantes para nós. Há uma relação entre isso, mas qual é o exercício? Está descrito? Qual foi a adesão a estes problemas? Está descrito? E quem diz essas duas características, diz muitas outras características da evidência que está publicada. Posteriormente, houve também um outro artigo que focou exatamente a mesma coisa e fala em exercício. Só que depois, se nós lermos com atenção de todos os estudos que existem, na verdade, o yoga associado à terapia cognitiva ou comportamental é que mostrou ter ali, digamos, algum efeito. Nós fisioterapeutas estamos à espera disso. Isso é exercício terapêutico? Não é exercício terapêutico? Vamos juntar isso ao exercício terapêutico? Vamos absorver isso porque afinal quando achei isto faz bem, nós somos fisioterapeutas, vamos buscar isto? Só estou a colocar questões, eu não estou a dar respostas, nem quero que leiam nas entrelinhas. Se quiserem ler, podem ler. Muitas outras, outras pesquisas que descrevem muito bem alguns aspectos do exercício falham noutros. A mesma coisa com, por exemplo, esta revisão sistemática que nos alerta para o exercício sim, mas sempre combinado com outras áreas. Trabalhamos nós, fisioterapeutas, com outros profissionais de forma a potenciar o efeito do exercício? Agora, uma outra revisão, também bastante recente, que terá, com certeza, eu nem sei se até já não foi referida aqui, eu acho que já a vi por aqui, fala, independentemente dos resultados, que são favoráveis, sim senhora, depois diz-nos assim, relativamente à adesão, nós não temos grandes informações. Relativamente à assiduidade, à presença e à adesão significa que pode estar a ser feito, por exemplo, uma avaliação em termos de follow-up. A adesão é quantas vezes é que as pessoas vieram, faltaram muito, não faltaram. Também dizem que precisamos de melhorar nesse aspecto. A mesma coisa que foi registado alguns eventos adversos, ou seja, há aqui alguma coisa, ou é só se descreve aquilo que é politicamente interessante dentro de uma revisão. É isto que também eu gostava de colocar, porque são estes dados é que depois nos fazem falta para nós tomarmos decisões. Em conclusão, dizemos assim, o exercício terapêutico chega para reduzir os anos de vida com incapacidade? Eu digo assim, provavelmente não, já é consensual, acho que ninguém me vai bater por eu dizer que não. Não. Porquê? Porque hoje
trabalharmos a incapacidade, temos que trabalhá-la em contexto, certo? Sem dúvida. Temos que trabalhar dentro de uma equipa que funcione, que seja interprofissional e que funcione. Não vamos falar aqui de prescrição, quem prescreve e o que prescreve e quem, dependendo do nível de prescrição, o deve fazer. Gostava muito e talvez na discussão final até se consiga falar um bocadinho disso, mas aqui não vamos falar isso, fica em falta. Mas para dizer que este documento, já publicado em 2018, alerta exatamente para isso. Ou seja, há várias ações simultâneas com o trabalho individual de cada um dos profissionais, e o fisioterapeuta encaixa aqui muito bem com o exercício terapêutico, mas que depois se deve envolver para dar sustentabilidade àquilo que nós fazemos dentro de um contexto terapêutico. Estou quase a terminar. Lembrar aqui, que já foi suavemente falado, da importância da educação associada ao processo, digamos, do exercício. E essa educação pode passar até pelo uso de tecnologia, do biofeedback que falámos aqui há bocadinho, que ouvimos aqui falar, de forma a garantir que as sessões em que eu tenho presenciais com o terapeuta, com o fisioterapeuta, são devidamente aprendidas, e eu com o feedback consigo não só comunicar, que é outra palavra-chave, comunicar com o doente, porque conquistá-lo com o exercício também é nessa base, mas também garantir que ele faz o tempo que ele demora a fazer o exercício. Como é que eu sei se é muito rápido, se é muito lento? Provavelmente, com o sistema visual, eu tenho uma seta que me vai dizer levanta, e tem um temporizador que é marcado por uma luz, por uma cor, uma mudança de cor, ou então quando é para baixar, quando é para fazer um trabalho excêntrico, também tem um temporizador. E isto ajuda a criar, digamos assim, condições para a aprendizagem. A população é toda muito heterogénea. Como tal, é preciso que um programa de exercícios seja apresentado à população de forma muito diversificada. E nós, por exemplo, temos o programa OTAG, que é um programa de prevenção de quedas, mais que validado em todo o mundo, que muitas vezes tem que ser apresentado num formato diferente. Nós temos, por exemplo, em Coimbra desenvolvemos recentemente um formato de programa OTAG em versão jogo, que, comparativamente ao programa OTAG convencional, tem alguns atrativos e alguns efeitos. Nós temos pessoas com 100% de adesão a um programa que nunca tínhamos tido num programa convencional. Certo? E sei que hoje, lá pelos lados da Escócia, está a ser discutido exatamente isso e estão, sem eu saber, exatamente a mostrarem o impacto que pode ter versões diferentes dos mesmos programas, nomeadamente com o uso da tecnologia. Também gostava de levantar aqui a questão de exercício terapêutico é em clínica ou exercício terapêutico também é em casa? E se assim é, todo este processo de educação e de aconselhamento, de supervisão, de como é que eu vou monitorizar, é preciso ser considerado, posto na mesa para discussão. A mesma coisa que o exercício terapêutico em grupo e o exercício terapêutico individual. Será que eu estou a levantar estas questões porquê? Porque a evidência não é muito clara. E quando eu procuro uma revisão com uma meta-análise, eu não encontro consenso, nem encontro resposta a estas dúvidas que eu acabo por estar aqui a apresentar. Mesmo para terminar, a comunicação e a empatia, já falámos aqui várias vezes, é importante. Recomendar exercício é a mesma coisa que fazer um programa terapêutico escrito, de acordo com o nível de literacia em saúde da pessoa? Não é. E se calhar nós fazemos isso e nem sequer fazemos com má intenção, fazemos apenas porque não nos lembramos ou não sabemos. Exercício terapêutico fits all. Já vimos que não vai funcionar. Toda a gente sabe disso. Qual é a alternativa? Será que a alternativa? Será que o exercício terapêutico personalizado, como também já vimos aqui, significativo para a pessoa, de acordo com as suas preferências, com os seus interesses, com a autoeficácia para o exercício, ela acredita que é capaz de melhorar a sua condição se fizer aquele exercício, se fizer aquele programa? Se acreditar, provavelmente vai conseguir absorver mais facilmente e aderir a esse programa. E, finalmente, que também já foi aqui mais que explorado pela professora Anabel e que a colega Ana também falou da importância que tem, digamos, a aprendizagem motora e a ativação cerebral na aprendizagem do exercício. Resta-me agradecer a vossa atenção e pedir desculpa porque eu sei que excedi o tempo. Muito obrigada.